Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de nutrição e dietética. Hoje a gente vai ter uma aula super interessante. Vamos aprender quais são os tipos de dietas administradas em ambiente hospitalar, bem como os cuidados que teremos de ter nesse momento com o paciente e entendermos como vamos suceder a esse momento, né? Os cuidados específicos, como o nosso paciente pode se portar. Vamos lá. Primeiramente, nós temos de pensar que o alimento ele tem a função, a interação do alimento com o paciente é algo muito importante para todo e qualquer indivíduo, né? O alimento, ele representa para nós, para toda e qualquer pessoa, para todo e qualquer ser humano, o alimento é o combustível da vida. Através dele, conseguiremos nos mantermos vivos, pois eles nos trarão todos os nutrientes que necessitamos para cumprirmos nossas funções metabólicas. Não tão somente por isso, mas também a questão do prazer, né? Então, como eu acho que eu já expliquei para vocês em algum outro momento, na língua nós temos aí algumas bolinhas chamadas as papilas gustativas e elas fazem com que a gente consiga entender, né, perceber o gosto dos sabores. Automaticamente essa mensagem é levada ao cérebro que vai desencadear uma resposta, né, ao contato desse alimento, né? Nos fazendo assim, então, termos uma sensação de prazer, de satisfação, né, quando é um alimento que de fato a gente gosta. Então, o alimento ele tem esses dois aspectos extremamente importantes. Suprir a todas essas necessidades do meu organismo, né, as minhas necessidades fisiológicas, para que todas as ações ocorram no meu organismo. Eu precisarei dos nutrientes advindos da alimentação, uma alimentação devidamente equilibrada, né, saudável. Como também o alimento ele vai ser uma fonte de prazer, de felicidade aos indivíduos, uma vez que entrando em contato com propriedades que lhe trazem ali um gosto, né, que lhe agradam, isso consecutivamente gera uma resposta positiva, né, uma sensação de bem-estar, o equilíbrio ali do humor. Então nós temos esses dois parâmetros que é super importante, né, essa identidade, né, com o alimento, né, tanto é que existem pessoas que gostam de alguns alimentos e outras não, justamente por conta dessa questão individual, essa percepção individual do corpo, do cérebro, né, e temos essa necessidade fundamental também de todos os indivíduos, né, que é ofertar ao meu organismo os nutrientes. Sendo assim, nós temos que respeitar a individualidade das pessoas nesse momento. No meu paciente que está hospitalizado, eu tenho que pensar o seguinte, né? Eu vou voltar ali um conceito que eu em sala de aula, acredito que eu já tenha passado a vocês. Toda e qualquer pessoa que está hospitalizada, ela está num momento de fragilidade, né? Então, quando nós estamos hospitalizados, nós nos vemos obrigados ali a nos adaptarmos a uma rotina que até então não corresponde com a nossa rotina pessoal, né? Os horários são diferentes, os alimentos ofertados serão diferentes. Todo o contexto da hospitalização, ela gera um estresse, porque toda pessoa que vai até uma hospitalização, ela está passando por um momento delicado. E o próprio fato, né, de estar ali hospitalizada alguns dias, né, isso fará com que a pessoa ela possa entrar ali num estado, talvez um pouco de ansiedade, de medo, por sentir falta da sua rotina e de seus hábitos. Falando isso na questão alimentar, eu tenho que ter em mente que a dieta ofertada ao paciente, ela nem sempre será aquela que o paciente preferiria. Porque é super importante nós respeitarmos os gostos pessoais do paciente. Mas naquele momento, propriamente dito, em que o meu paciente está hospitalizado, detém de algum problema de saúde, a dieta, ela tem sim o objetivo de ser saborosa, de garantir o bem-estar, a saciedade ao meu paciente, mas também ela vai servir esses alimentos devidamente prescritos pelo médico, pelo nutricionista. Essa dieta, ela vai funcionar também como protagonista no tratamento daquela questão que levou meu paciente a ser hospitalizado, né? Tendo em vista que esse paciente será devidamente monitorado, sinais vitais verificados, todo cuidadinho pela equipe multidisciplinar, será devidamente medicado, mas também ele vai ter a dieta específica para que contribua à melhora da sua saúde, uma vez que as dietas irão conter os nutrientes que ele precisará de fato para a manutenção e melhora do seu quadro de saúde. Então,
Tendo em vista isso, eu tenho que ser muito criterioso, quando eu for ajudar meu paciente na questão da sua refeição. Eu sempre terei de observar a prescrição desse paciente, se aquela dieta corresponde de fato ao meu paciente, tá? Os horários a serem administrados, o hospital detém de uma rotina que eu preciso respeitar, tá? Então, por isso que é super importante que haja esse planejamento das nossas ações. Quando a gente chega para assumir o plantão, eu preciso já ter em mente quais são as ações que eu irei executar, sempre de forma organizada, para respeitar esses horários, né? Porque nós não poderemos administrar a dieta em qualquer horário do dia. Eu terei de respeitar a toda uma organização, um protocolo de horários, então isso é super importante, eu já chegar com essa concepção. É mais importante ainda quando eu começar a trabalhar nessa instituição, eu já conhecer os protocolos de horário para que assim eu respeite direitinho, tá? O profissional ético, ele respeita ali as normas e regras da instituição qual ele trabalha. Então eu tenho que ter em mente isso, os horários a serem prescritos, né, das dietas, a dieta adequada ao meu paciente, de fato aquela dieta é para aquele paciente, para que eu não faça confusão, pelo amor de Deus, isso é super perigoso. Eu preciso também prover ao meu paciente, no momento em que ele vai realizar a sua alimentação, um ambiente propício a isso, né? Então, quando nós estamos nos alimentando, é fundamental, principalmente esse paciente hospitalizado, que o ambiente seja calmo, que o ambiente esteja devidamente higienizado, que o meu paciente esteja confortável para a realização ali da sua dieta. Então, eu preciso prover ao meu paciente um momento de tranquilidade, de prazer a ele, nesse sentido dele estar ali se alimentando e ter a noção de que, por mais que seja em ambiente hospitalar, aquele momento lhe trará uma sensação de prazer, de bem-estar. Então, eu tenho que fazer com que este momento para o meu paciente não seja algo traumático, sabe? Assustador, a comida de hospital é muito ruim, é muito... Então, cabe a nós fazermos desse momento um momento em que nós vamos respeitar esse espaço do paciente, tá? E prover a ele um ambiente mais favorável para a realização ali da sua alimentação. Super importante nós verificarmos ali as temperaturas, né, da dieta, não pode ser uma temperatura muito quente, né, a gente dá uma verificadinha antes, tá? Sempre muito importante nós nos atentarmos também a outro aspecto da autonomia do paciente. O que é a autonomia? A autonomia dos indivíduos é aquilo que lhes permite a realizar as suas atividades do dia a dia, né? A sua independência, né? A autonomia, ela está atrelada à independência. E muitas vezes, quando o paciente está hospitalizado, ele perde um pouco dessa autonomia, necessitando ali da intervenção dos profissionais, principalmente os de enfermagem, para lhe auxiliarem nas atividades mais básicas do dia. Quando eu tenho um paciente, eu preciso, acho que em outro momento eu já falei isso para vocês, eu precisarei fazer o seguinte, eu precisarei ter o olhar clínico e ver o meu paciente de fato, ele consegue se alimentar sozinho? Se ele conseguir se alimentar sozinho, né, ele está hospitalizado, mas ele ainda consegue se alimentar sozinho, eu posso deixá-lo fazer, né? Porém, eu sempre tenho que estar ali do lado, não é você respeitar a autonomia do paciente, deixá-lo fazer esses procedimentos básicos do dia a dia e sair de perto e atender outro paciente, corre o risco dele broncoaspirar, corre o risco dele fazer uma sujeira, enfim, isso é muito complicado. Então, logo eu terei de estar ali ao lado desse paciente, tá? Mas eu não serei uma má profissional quando eu deixarei realizar as suas atividades do dia sozinho. Pelo contrário, eu estou respeitando a autonomia que ainda lhe resta. Então, por isso que é tão importante que nós tenhamos ali um olhar clínico para com esse paciente, tá? Para com esse paciente, todo e qualquer outro. Eu preciso já logo de início, observar e ver qual é o grau de autonomia desse paciente para que isso de fato seja respeitado, mas que essa autonomia do paciente não implique a riscos a ele. Então, eu respeito a autonomia do meu paciente, o senhor consegue, estarei aqui para ajudá-lo se necessário for, mas como eu percebo que o senhor consegue, eu irei deixá-lo fazer.
Veja só, isso serve como um estímulo, né? Então ele se sente respeitado na sua individualidade e ele ainda tentará ganhos maiores na sua independência, porque você já reconheceu. Então isso é fundamental, tá? Então, tenhamos em mente isso. Agora, quando eu irei administrar a dieta ao meu paciente, eu tenho que ter em mente o quê? Se a dieta foi prescrita adequadamente, né? Se ela corresponde ali à dieta que está prescrita, corresponde àquela em que eu estou administrando. Tomar muito cuidado com os alimentos sólidos, tá? Quando esse paciente pode fazer esse tipo de alimentação. Sempre a gente coloca na pontinha da colher para o paciente não precisar abrir muita boca, tá? E aí eu vou descrever aqui para vocês quais são os tipos de dieta em ambiente hospitalar, tá? Bom, temos aqui alguns tipos de dieta hospitalares, eu vou ler um trechinho aqui para vocês, tá? A equipe de nutrição dos hospitais costuma criar diversos pratos alimentares para cada paciente. Isso acontece porque cada um tem a sua necessidade, né? Como eu expliquei para vocês, vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma lesão significativa na sua pele, essa pessoa, obviamente, ela precisa de uma alimentação bastante variada para potencializar o seu sistema imunológico, para ter energia em seu organismo, mas principalmente ela precisa de proteína para a regeneração dos tecidos. Então, esse paciente terá uma dieta rica em proteína e assim sucessivamente. Uma pessoa que tem hipertensão, por exemplo, consecutivamente ela terá uma dieta baixo sódica, de sal, para que essa pressão não aumente mais. Falando só um pouquinho, que eu sei que vocês morrem de curiosidade. Por que isso acontece? O sal, ele faz com que haja uma retenção líquida. O sal faz o coração bater mais rápido e consecutivamente aumenta a pressão arterial. Então, esse paciente tem uma dieta especial e assim consecutivamente. Pacientes diabéticos, né? Uma dieta restrita em carboidratos, em glicose, tá? Então, a gente sempre vai se atentar a essa questão. Então, cada paciente tem a sua dieta, dependendo do seu quadro clínico ou da sua necessidade naquele momento, tá? Além disso, as condições de cada paciente também podem variar e isso precisa ser respeitado. Então, logo, não haverá uma dieta padronizada, tá? Obviamente, para pessoas saudáveis, nós já discutimos sobre isso, que os alimentos eles deverão haver essa variedade de nutrientes para que eu possa ofertar os nutrientes necessários ao meu organismo e suas diversas finalidades. Mas aqui, esse paciente hospitalizado, eu tenho que ter em mente que cada dieta será prescrita de acordo com a necessidade de cada paciente, tá? Bom, dieta de rotina. Vamos falar sobre esse tipo de dieta. São utilizadas geralmente em períodos curtos, como em pós-operatórios, como em caso em que o paciente está com dificuldade para se alimentar. Não costuma trazer muitas restrições no seu conteúdo, apenas na consistência. Normalmente é sempre uma consistência mais pastosa, porque esses pacientes, principalmente quando eles passam por cirurgias, eles estão numa situação mais delicada, né? Então até o seu sistema digestório para fazer a metabolização desses nutrientes, até para a própria mastigação. Então a consistência ela é sempre um pouquinho mais pastosa, tá? A dieta geral mantém os alimentos na consistência normal e tem como característica principal ser balanceada e entregar todos os nutrientes. Então aqui no caso o paciente ele vai receber essa variedade de nutrientes que a gente sempre fala, tá? Seus principais componentes são produtos integrais como arroz, pães, né, carboidrato, hortaliças, alimentos reguladores, leite, queijo, gordura, carne, proteína. Então veja só, eles reúnem todos os nutrientes para aquele paciente ter essa alimentação ali bem completa, para que todo o seu organismo receba ali esses nutrientes, para que as suas ações sejam realizadas, tá? De modo equilibrado. A dieta branda, composta por arroz, feijão, carne, legumes, saladas, vegetais, são utilizados aí como alimentos de fácil mastigação. Isso é super importante para nós evitarmos com que aquele alimento ele desvie o caminho e a gente tenha uma complicação respiratória, tá? Desculpa, sendo indicada para pacientes que possuam algum tipo de complicação. Então, a dieta branda, ela tem ali uma característica principal de alimentos variados, porém de fácil mastigação. A dieta pastosa atua aí em casos um pouco mais delicados, tá? Em pacientes mais debilitados.
formada por alimentos cozidos que possam ser normalmente transformados em purê, em papinha, tá? E temos ainda a dieta líquido-pastosa. É prescrita por pacientes com problemas no trato gastrointestinal. Então, aqueles pacientes que possuem algum problema no estômago, no intestino. Então, esses pacientes, eles terão, obviamente, a absorção desses nutrientes e o processo digestório mais complicado. E aí, são passadas esses tipos de dieta a esses pacientes, tá? Eles também têm, muitas vezes, os pacientes que fazem uso da dieta líquido-pastosa, são pacientes que tem problemas também na mastigação, tá? E há também a deglutição, alguma questão no esôfago. A preparação é feita com alimentos liquidificados e amassados. A dieta líquida completa, indicada para pacientes que precisam se hidratar, são pacientes que até então estavam desidratados. E dentre as necessidades nutricionais estava o quê? Um dos maiores itens a esses pacientes, a demanda de água precisava ser maior, então é o que há de se fazer aqui, porque são pacientes que precisam se hidratar, então a oferta hídrica aqui é muito maior, tá? Ou com problemas gastrointestinais ou na mastigação, então a dieta líquido completa. Na sua preparação entram sopas, entram caldos, entram sucos e frutas, tá? Então esses pacientes eles tomam a dieta dele é totalmente líquida. Além disso, é importante que o paciente cumpra corretamente o que lhe foi passado. Somente dessa forma ele irá se recuperar mais rápido. Nós sabemos que o alimento ele tem essa questão de ser saboroso, de trazer o prazer ao paciente, mas ainda, super importante frisar, ele faz a manutenção da saúde dos indivíduos. Então, um paciente debilitado que siga aqui adequadamente as prescrições de medicação e de dieta, consecutivamente ele tem ali uma perspectiva maior em relação à sua melhora. Se a pessoa de repente não seguir essas prescrições de dieta, consecutivamente esse paciente ele não terá os nutrientes necessários para o seu organismo, né? Ou então a dieta numa consistência que não é adequada a ele naquele momento e consecutivamente esse paciente não terá a melhora que nós esperamos, tá? Então, pessoal, é super importante aqui, vocês viram os tipos de dietas, tá? Isso eu vou deixar anexadinho aqui para vocês. É super importante que nós tenhamos essa concepção, né, da importância do alimento. Então, o alimento, ele tem essa questão do emocional, que ele traz a sensação de bem-estar. Uma vez que eu estou saciada, meu cérebro percebe que eu já adquiri nutrientes o suficientes para as minhas reações metabólicas, eu também fico mais tranquila porque a fome dá uma sensação de desconforto, né? A fome nós temos porque o cérebro nos avisa, nutrientes baixos, e aí eu sinto aquele desconforto. Então eu me alimento, eu tenho aquele prazer da saciedade, né? Como nós já falamos em algum outro momento, quando a gente excede um pouquinho isso, temos uma tendência aí muito grande a nos sentirmos mal, né? Então é super importante nós respeitarmos aí a dieta direitinho, a questão da saciedade, para que assim a gente tenha um processo digestivo melhor, certo? Então, pessoal, é super importante nós termos essas concepções da importância para que a gente não banalize, né, a questão da relação dos indivíduos, principalmente os hospitalizados com o alimento. É um momento de muita importância a ser respeitado, tá? Por isso que dizem, né, o alimento de fato ele é sagrado, ele faz a manutenção das nossas ações metabólicas, ele garanta ali que a gente se mantenha vivo de fato. Então, por isso que a gente tem essa concepção que de fato o alimento ele precisa ser respeitado, né? O momento da refeição ele precisa ser respeitado. Existe toda uma concepção geral de higiene nesse momento, né? O local ele precisa estar devidamente iluminado, ele precisa estar isento de barulho, de agitação. Ninguém consegue se alimentar em um lugar muito agitado. Consecutivamente você pode mastigar muito rápido e atrapalhar todo o processo digestório, porque a digestão começa pela boca. Então, tendo em vista tudo isso, eu preciso fazer desse momento um momento de muita tranquilidade, de muito respeito, né?
E sempre nós pensarmos na questão da autonomia desse paciente. Eu não serei uma profissional ruim, não, quando eu respeitar a autonomia do meu paciente, muito pelo contrário. Porém, eu preciso fazer isso de forma responsável para que esse meu paciente não corra nenhum tipo de risco, tá? Pessoal, muito obrigada. Eu acho que deu para entender direitinho, né? A gente vai dar continuidade sobre esse assunto lá no fórum. Mas é de suma importância aí que nós tenhamos essa ideia sobre as dietas, tá? As dietas em relação às suas consistências. Como a gente já falou, por exemplo, o paciente quando ele tem patologias como a hipertensão, obviamente ele tem uma dieta restrita em sódio. Quando esse paciente é diabético, ele tem uma dieta restrita em glicose, tá? Então essas dietas, elas sempre serão prescritas embasadas no diagnóstico do nosso paciente, tá? Por exemplo, o seu paciente é um paciente que tem ali a litíase renal. O que é litíase renal? São cálculos renais. O cálculo renal, ele acontece quando há um acúmulo de sódio, de sais minerais no rim. E esse acúmulo vai juntando, formam-se aquelas pedrinhas, aqueles cálculos, né? E aí não terá água suficiente para dissolvê-los, porque de modo geral eles são dissolvidos e excretados na urina, só que naquele caso não tem. E como esses pacientes eles acumularam muito sódio, potássio, consecutivamente a sua dieta também será privada ali de sódio, de potássio. Então, tudo vai determinar o diagnóstico do paciente. O diagnóstico do paciente, ele vai determinar quais serão os nutrientes presentes na dieta. Mas em relação a isso, nós não precisamos nos preocupar. Todo hospital, toda instituição maior tem ali o médico, tem ali os nutricionistas que prescreverão a dieta para o paciente de acordo com os diagnósticos que ele apresentar, e nós atuaremos ali na administração desses alimentos, respeitando horários, respeitando a dieta. Eu tenho que ter em mente que cada paciente tem a sua dieta de acordo com as características, com os diagnósticos que ele apresentar. Tá ok? Pessoal, sobre o consumo do líquido junto com a dieta, a gente sempre fala que um pouquinho não tem problema, porém, se for um volume muito maior, isso pode atrapalhar o processo digestório do meu paciente. Tá ok? Pessoal, muito obrigada. Nos vemos já já no fórum, tá bom? Toda e qualquer dúvida, estou aqui para ajudá-los. Muito obrigada.